A paz de Deus com todos. Estava lendo agora a Santa Palavra, passagem de Pedro. Quando Cristo foi preso, caiu dentro da prisão ali. Está escrito que era uma noite fria e o povo chegava diante de uma fogueira para se esquentar. E assim Pedro chegou também diante daquela fogueira e foi ali se esquentar. Está escrito que de repente alguém olhou para Pedro e falou: você é um dos discípulos dele, andava com ele, fala como ele, se veste como ele. E Pedro naquele momento caiu na tua fraqueza, no teu medo, sendo humano, frágil, falho. 3 vezes ele negou o Senhor dizendo que não o conhecia. Naquele momento está escrito que o próprio Cristo olhou para ele e naquele momento caiu um arrependimento dentro de Pedro. E depois Pedro, na tua aflição, na tua dor, se escondeu. E numa tarde do domingo, após 3 dias que o mestre tinha morrido, está escrito que Pedro, na tua aflição, ele entrou dentro do barco, chamou os teus demais amigos discípulos, entrou dentro do barco e foi pescar. E está escrito que quando ele estava dentro daquele barco, jogava a rede de um lado para o outro e nada pescava, mas de repente ouviu uma voz do outro lado que dizia: pescar alguma coisa? E algum dos discípulos gritou: nada. A noite e a manhã inteira tentando pescar peixe e não conseguindo. Mas aquela voz dizia para eles daquele homem: joga a rede para o lado direito do barco que vocês vão encontrar peixe. E está escrito que quando Pedro jogou a rede, conseguiram 150 peixes grandes. E quando Pedro percebeu que aquilo não era coisa normal, vestiu a tua túnica porque estava nu, pulou nas águas e saiu nadando ao encontro do mestre, porque viu que era o mestre que estava ali. E quando chegou diante da praia, está escrito que o mestre estava ali com uma fogueira, um peixe assando na brasa. E naquele momento, diante da mesma fogueira que Pedro tinha negado 3 vezes, o mestre perguntou para ele 3 vezes diante da fogueira: Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, os próprios degraus da derrota e da humilhação que Pedro tinha descido, humilhado, angustiado, fragilizado na tua fraqueza, aleluia, o próprio Deus estava pegando na mão dele e fazendo ele subir os degraus de novo. O mesmo cenário que Satanás tinha preparado para a derrota e humilhação de Pedro, foi o mesmo cenário, a mesma fogueira, o mesmo ambiente que Deus preparou para exaltar a cabeça dele. Seja qual for a tua dor, seja qual for a tua aflição, seja qual for os degraus da humilhação e da derrota que você tem descido, creia que esse mesmo cenário de humilhação, de dor, de fracasso e de angústia que você tem passado, é o mesmo cenário que Deus vai preparar para fazer você subir os degraus da tua vitória. Acredite. Nenhuma guerra, nenhuma dor, nenhuma angústia dura para sempre. E se você está passando por essa luta e por essa guerra, acredita que daqui mais um bocadinho de tempo, uma grande benção, uma exaltação vai pegar a sua, a minha, a nossa cabeça. Porque o mesmo Deus que permite os fracassos é o mesmo Deus que depois de todo o fracasso e toda a derrota, Ele vem com o anel de governante e exalta a nossa cabeça. Deus abençoe a tua vida. Guarda essa palavra dentro do teu coração. A paz de Deus. Você conhece Ele? Não conheço, nunca vi. Desceu o primeiro degrau. Mas você anda, você fala igual a Ele. Você conhece Ele? Nunca vi. Não conheço. Desceu o segundo degrau.
Mas você fala igual a ele, eu vi você com ele. Nunca vi ele, não conheço esse homem, desceu o terceiro degrau. Mas quando Cristo encontrou com Pedro, olhou dentro dos olhos de Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pegou na mão de Pedro e veio fazer. Pedro subiu o primeiro degrau. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro subiu o segundo degrau. Pedro, tu me amas? Naquele momento Pedro olhou para o mestre e falou: tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu conhece tudo. Subiu o terceiro degrau. Dá glória a Deus. Você pode ter descido dentro da cova, da cisterna, da fornalha. Mas Deus pega na tua mão e faz você subir os degraus da humilhação por uma grande exaltação. Creia, acredite, toma posse. Onde houve desonra, haverá dupla honra de Deus.